Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Rafael Carlos e eu estou aqui para comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos comentando durante esse trimestre essa bela revista CPAD que tem pelo título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Para a glória de Deus, já falamos de 8 belas aulas e hoje iremos falar da aula ou lição de número 9, que tem pelo título O Reinado de Joás. É esse tema que é o tema que eu vou comentar para os irmãos e irmãs hoje. Convido você para meditar comigo na palavra de Deus. Tenho certeza que será de muito proveito e você irá crescer muito na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Fiz aqui um breve rascunho na lousa que eu tenho. Espero que com a câmera do seu celular você possa aproximar mais a imagem e entender um pouco desses rascunhos que eu também vou explicar para vocês. Bom, iremos falar hoje sobre o reinado de Joás, que foi o rei em Judá. A aula de hoje você pode acompanhar na Bíblia Sagrada e ler também com mais calma e vai encontrar as referências para melhor entendimento em 2 Reis capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 e aí você vai entender muito bem o que eu quero trazer na aula de hoje sobre o reinado de Joás. Durante esse reinado, ou melhor, antes desse reinado, houve uma grande trama envolvendo alguns personagens e eu achei melhor explicar essa aula de uma forma bem resumida, bem simples e bem aplicada, explicando cada personagem dessa trama. Nós vamos entender pela Bíblia Sagrada que havia o reino do norte, havia o reino do sul, como explicamos, e ambos viviam sempre em conflitos, sempre em guerras. Mas houve um período da história onde o rei Josafá e o rei Acabe, sendo Josafá o rei de Judá e Acabe o rei de Israel, resolveram fazer uma política da boa vizinhança. Resolveram fazer uma espécie de contrato entre parentes, entre compadres, fazendo com que as suas famílias se aparentassem. E com isso, nós vamos entender aqui nessa primeira explicação que eu vou dizer para os irmãos sobre quem era Atalia ou Atália. Nós vamos entender que ela era filha de Acabe e Jezabel. Olha só de quem ela era filha. O pessoal do reino do norte, o pessoal da idolatria, o pessoal que adora a Baal, a Azerá ou a Zera, ou seja, Atalia era filha de Acabe e Jezabel, uma mulher cheia de idolatria, que o seu esposo foi o rei Jorão, que foi rei de Judá, que era filho de Josafá. Então nós vemos aqui nesse período da história que o reino do norte e o reino do sul passa a viver em paz devido a essa aliança que houve entre as famílias, a família de Acabe e a família de Josafá. Infelizmente esse foi um grande erro de Josafá. Ele que foi um rei que servia e adorava ao Senhor, achou por bem ter pela prática da política da boa vizinhança, se aparentando com Acabe para ter proteção e paz, quando na verdade ele deveria confiar somente no Senhor. Resultado desse casamento entre Jorão e Atalia, houve o nascimento de Acasias, que também foi rei de Judá. E após a morte de Acasias, filho de Atalia, a Bíblia Sagrada diz que essa mulher, tomada de uma ação maligna, tenta usurpar ou tomar, e como consegue por sinal tomar, o trono. Ela se torna a primeira e única rainha do povo naquela época, onde ela mandou matar todos os filhos, todos os netos, todos os parentes descendentes ao trono.
Logo, quem deveria herdar o trono não seria Atalia, seria o parente mais próximo de Acasias, mas ela manda matar todos os netos e assim ela toma o lugar no trono. Então nós vemos aqui uma ação maligna do inimigo tentando fazer com que o plano de Deus não acontecesse. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus prometeu que a descendência de Davi teria um reino perpétuo. E esse reino seria no reino do sul, onde estava o reino de Judá. Mas a ação de Atalia é uma ação do maligno, fazendo com que o plano de Deus não viesse a acontecer. Porque vindo a descendência de Davi, posteriormente viria Jesus, e vindo Jesus vem a salvação a todos. Porém ela, com essa usurpação, com esse golpe, ela tenta tomar o domínio e torna-se por um período de tempo a rainha de Judá, sendo da linhagem de Acabe. Mas a Bíblia também vai dizer que ela era avó de Joás e adoradora de Azerá e Baal. Veja que eu deixo um conselho de Deus: cuidado com as alianças. Essa tentativa e conquista de usurpação ao trono aconteceu porque o rei Josafá resolveu se aparentar com o rei Acabe. Se ele não tivesse tomado essa atitude de se tornar parente do rei Acabe, essa usurpação não teria acontecido. E infelizmente, com a chegada de Atalia ao reino de Judá, ela trouxe consigo a adoração a Azera e a Baal. Infelizmente foi algo terrível, fazendo o povo de Deus ter um grande declínio. Mas Deus sempre cumpre com a sua palavra. Mas Deus sempre cumpre com a sua palavra e nunca a deixa cair por terra. Aprove Deus preservar a vida do bebê chamado Joás, filho de Acasias e neto de Atalia, descendente ao trono, onde a Bíblia Sagrada diz que essas duas pessoas usadas por Deus com o nome de Joiada, que era o sumo sacerdote, e Joseba, que era tia de Joás, esposa de Joiada, ela esconde Joás no templo e o preserva com vida durante 6 anos. E durante esses 6 anos, o sumo sacerdote Joiada, ele supervisiona e ele ensina aquela criança o caminho do Senhor. Veja que Deus providenciou um escape para que a sua palavra permanecesse e o plano da salvação, com a descendência de Davi, gerando a Jesus, pudesse se concretizar em nossas vidas. Então veja, Deus preservou a semente de Davi, Jesus, a salvação. Enquanto Atalia estava sendo o instrumento de Satanás para tentar destruir o plano de Deus e a salvação, Joiada, o sumo sacerdote, e a sua esposa foram usadas por um instrumento de Deus para preservar a salvação futura para chegar a mim e a você. Glória a Deus e aleluia. Veja agora que a Bíblia Sagrada diz que o jovem ou bebê Joás é escondido no templo. Irmãos, uma curiosidade. A situação naquela época era tão caótica que as pessoas abandonaram o templo. As pessoas não só abandonaram o Senhor, como a prática do culto. O templo que eu estou falando e ensinando aqui para os irmãos ficava muito próximo do palácio real, onde a rainha, agora Atalia, dominava. E o seu neto, que ela não sabia que estava vivo porque mandou matar, estava escondido ao lado do palácio, no templo do Senhor. Mas o templo estava abandonado, porém ali preservava a futura salvação. Vai um conselho da parte de Deus. Quer preservar a sua vida? Quer preservar a sua família? Quer preservar a sua história? Permaneça na presença do Senhor. Permaneça na igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo e Ele é a cabeça.
Se negligenciarmos a igreja do Senhor, nós também estamos negligenciando ao Senhor. E a igreja do Senhor é o esconderijo de Deus da terra. Em meio às investidas cada vez maiores de Satanás, a igreja do Senhor é o esconderijo de Deus na terra. Joás foi preservado na igreja. Joás foi criado na igreja. Joás foi preparado e preservado e programado para uma grande obra na igreja. A igreja é o lugar para se estar e amém. Oh glória! A Bíblia Sagrada diz que Joás, que tem pelo seu nome Deus deu. Olha que coisa linda! Deus deu o escape. Deus deu a salvação, Deus deu a saída em meio à calamidade, em meio ao afastamento profundo da nação de Deus. Deus deu Joás, aquele que iria dar semente logo mais adiante, anos e anos adiante, a Jesus e a salvação. A Bíblia Sagrada diz que ele foi rei aos 7 anos de idade, porque era a idade permitida para o proclamar rei. Ele foi supervisionado e aconselhado por Joiada, o sumo sacerdote. Deus sempre prepara, aleluia, alguém dele para nos orientar, para nos direcionar e para nos ajudar em sua presença. Ande com quem tem de Deus. Ande com quem tem a presença de Deus. Ande com quem tem unção de Deus. Porque se você fazer igual Josafá e for querer andar com Acabe, você tem tudo ao fracasso. E a Bíblia Sagrada diz que Josafá quase morreu na guerra. Perdeu navios, teve despesas financeiras. Porque ele andou com Acabe. Ande com quem tem de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Joás ele foi um bom rei aos olhos do Senhor. Que assim que ele se tornou rei, sendo aconselhado pelo sacerdote Joiada, ele fez um pacto entre o povo, entre Deus, entre ele e entre Deus. Ou seja, foi restabelecido a comunhão com Deus. Foi retirado a adoração a Baal e a Zera. Passou a cuidar do templo onde ele foi criado. O templo passou a ser valorizado. O culto ao Senhor passou a ser valorizado. Porque foi retirado a idolatria e agora todos voltam-se ao Senhor. Olha lá. Enquanto Joiada, ele viveu e ele foi o conselheiro, o supervisor de Joás, a Bíblia Sagrada diz que Joás foi um bom rei. Andou nos caminhos do Senhor. Deus preservou, a Bíblia Sagrada diz que Joiada, o sumo sacerdote, com muitos anos de vida. E não era de costume naquela época já as pessoas viverem tanto. Mas aprove Deus preservar o sumo sacerdote com muitos anos de vida para aconselhar e para cuidar de Joás. Mas a Bíblia Sagrada diz, e eu falo com uma voz triste e embargada, que infelizmente o sacerdote Joiada morre. E quando o sacerdote Joiada morre, o rei Joás se torna uma pessoa má. Ele passa a permitir e a idolatrar a Baal, deuses que antes ele havia tirado. Ele passa a dar ouvidos a maus conselhos, a conselhos que levam à morte. A Bíblia Sagrada diz que quando o filho de Joiada, chamado Zacarias, que também era sumo sacerdote naquela época, aliás, sacerdote, quando ele vai repreender o rei Joás, a Bíblia diz que Joás não gosta da repreensão e ele mata ao filho de Joiada. Com uma falta de amor, de recordação, de reconhecimento do que o pai daquele rapaz foi por ele, ele manda matar. Porque ele acha que agora ele não tem mais a base de Joiada, ele manda em si mesmo. Eu não tenho mais em quem prestar contas, eu mando, eu faço, eu posso, eu sou rei. Ele permite a idolatria. A Bíblia Sagrada vai dizer que o fim dele, infelizmente, é que ele é morto pelos seus próprios conselheiros. Olha o conselho que eu deixo aqui, que Joás ele tinha uma fé rasa. E perdoe a falta de acento aqui que eu esqueci. A Bíblia Sagrada vai mostrar que a fé dele era apoiada, era firmada em pessoas e não no Senhor. Nós entendemos aqui nessa lição que o rei Joás foi preservado por Deus.
teve o livramento de morte, que era para ser morto pela sua avó Atalia, sendo usada pelo diabo, filha de Acabe e Jezabel. Deus preparou um sacerdote para orientá-lo, para ajudá-lo, para aconselhá-lo. Ele teve tudo o que precisava, mas infelizmente Joás nunca teve um encontro com Deus. O que eu deixo nessa lição como mensagem profunda ao seu coração é: tem muitas pessoas que vão à igreja. Tem muitas pessoas que servem a Deus, mas servem a Deus porque a avó servia, porque o avô servia, porque o pai, porque a mãe, porque o irmão, porque o marido vai, mas não tem um encontro real com Deus. Nós vemos nessa lição um rei chamado Joás, que enquanto o seu supervisor viveu, ele foi um rei bom. Mas depois que o seu supervisor morreu, ele passou a revelar a sua natureza real. Meu amigo e minha amiga, nós precisamos ter um encontro real com Deus. Nós não podemos ser como aquela pessoa que firma a sua casa na areia e acha que está tudo bem, mas quem firma a casa na areia também passa por vento, passa por tempestade, e é aí que é provada se a casa está firmada. Temos que ter a nossa fé firmada em Cristo Jesus, a rocha, aonde vem o vento, onde vem a tempestade, mas nada derruba. Fica um conselho de Deus nessa aula: não tenha uma fé rasa, mas tenha uma fé profunda em Cristo Jesus, o Salvador. Porque todas as pessoas ao seu lado podem partir, tudo ao seu lado pode dar errado, mas quando confiamos em Deus, nós olhamos para o céu e vemos a Jesus, o autor e consumador da fé, e nada pode nos separar do amor de Cristo quando estamos firmados nessa fé. Infelizmente, o rei Joás teve um fim triste, longe de Deus. Ele teve tudo para ser o maior rei. Ele teve tudo para ser um rei como Davi foi. Mas ele, infelizmente, abandonou ao Senhor porque a pessoa mais próxima dele partiu. Que você possa ficar com essa palavra, que você possa ficar com esse conselho da parte de Deus. Não tenha uma fé rasa, tenha uma fé profunda no Senhor. Deus te preservou em vida para um propósito. Deus te preservou em vida para um chamado. Faça com que o seu chamado glorifique o nome do Senhor. Não deixe ao Senhor, não abandone ao Senhor, mas cumpre o seu chamado, porque essa é a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você fique com essa palavra e que essa pré-aula de escola dominical ajude você também na sua preparação da escola dominical. Lembrando que frequente a escola dominical, vá à igreja, sirva a Jesus. Bom é estar na presença de Deus. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.